começa agora o Contraponto, o programa de debate da TV Unifra, que traz toda semana para essa mesa assuntos que foram destaque na imprensa. E para debater esses temas, estão aqui conosco os professores convidados, José Maria Pereira, da Economia, professor Alexandre Macari, da História e também Paulo Ferroni, do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. E no dia de hoje, mais uma vez, 3 assuntos que foram destaque na mídia ao longo desta semana. Primeiramente, vamos falar sobre a Câmara dos Deputados, que dá posse a ex-senador Amir Lando, suplente do deputado Nathan Donadon. Na sequência, Brasil encolherá quase uma cidade de São Paulo a partir de 2042. E por último, Rio de Janeiro multa quem jogar lixo na rua. A mesma ideia seria interessante para Santa Maria? Vamos debater, vamos conversar sobre isto. E essas são as nossas manchetes, ou seja, esses são os assuntos que nós vamos abordar. Convidamos você para nos acompanhar a partir de agora. Para começarmos, eu dava já a manchete antes, não é? Já dizia que a Câmara dos Deputados, a Câmara dá posse a ex-senadora Amir Lando, suplente do deputado Nathan Donadon. E nós temos um vídeo que trata sobre esse assunto para atualizar e também para mostrar alguns detalhes a respeito deste assunto que foi pauta nas principais mídias ao longo dessa semana. Vou começar, presidente Renan, como fizemos a exemplo da PEC do dispositivo, é uma coisa eu falei com ele, aprovando o extra no segundo turno, eu terei também uma conversa com ele para que possa agilizar essa votação. Essa PEC está há 7 anos quase que semi-arquivada. Votou primeiro turno e parou. Hoje eu trago ela de volta e agradeço aos líderes, a compreensão que todos tiveram e espero hoje ter um resultado favorável a essa PEC. É preciso urgentemente dar uma resposta, não é só a opinião pública, não, aos nossos eleitores que nos elegeram aqui para que façamos isto. Muito bem. Bom, nós vimos aí o Henrique falando um pouco sobre a PEC, não é? Que está ainda em trâmite, nós sabemos disso, não é? Nas casas, ou numa das casas, pelo menos no Senado, não é? E temos essa questão polêmica, porque Amir Lando, então, assume no lugar de Donadon. O que significa isso, professor Pereira? Não, eu vou falar logo no início aqui, porque quando eu vinha para cá, estava escutando no carro, que a história não é bem assim, né? Pelo menos esse episódio, né, teoricamente trouxe, né? Estou falando teoricamente porque agora já passa a ser uma hipótese, não uma realidade, que realmente a votação nas casas do Congresso passará a ser, não será mais secreta. Não será mais secreta. Essa é a ideia do que passou e está muito interessante o depoimento do presidente da Câmara, o Henrique Alves, né? Mostrando que essa PEC está lá, dormindo nas gavetas da Câmara lá desde, eu acho que 2006, se não me falha a memória. Mas o que eu vinha escutando no rádio do carro é o seguinte: agora essa PEC passa para o Senado e vai ter que ser votada no Senado. Só que no Senado, o presidente Renan Calheiros já deu uma declaração que não concorda. É contrário. Que é contrário. Ele concorda e acha que o Senado vai votar, talvez vai fatiar essa PEC e vai votar apenas no caso de perda de mandato. Isso. Apenas no caso de perda de mandato. Quer dizer, o resto voltará a ser secreto. Diga-se de passagem, o próprio caso do Renan Calheiros, né, que escapou da cassação porque a votação foi secreta. Secreta, né? Ele negociou com os seus comparsas, né? Seus pares. Quer dizer, ele renunciava à presidência do Senado e, em troca, né, ele não seria cassado. Então, obviamente, que ele não é favorável. Então, o que vai acontecer, né, nessa história toda é que o mais importante, que seria uma votação sem voto secreto em todos os casos, agora, aparentemente, se sair, vai sair apenas no caso de cassação de mandato, né? Já é um avanço. É incrível, né? Porque esse assunto recai sempre em questões que parecem ser absurdas, né? Porque pensar, né? O espaço público, né? São representantes que foram escolhidos por nós, e aí eles tratam tudo às escuras, né? Como se não tivéssemos o direito de saber como foi o posicionamento deles frente a certos eventos. O mais interessante é que se passasse lá na cúpula, quer dizer, no Senado, Câmara dos Deputados, isso
afetava também a Assembleia Legislativa e a Câmara de Vereadores. Então, era muito interessante essa PEC, quer dizer, que passou por unanimidade, mas como lá no Congresso e na Câmara dos Deputados, eu acredito que tem gente de todo tipo, mas ingênuo não existe lá, quer dizer, os caras já aprovaram isso por unanimidade, sabendo que ia ser derrubado no Senado. Vamos ressaltar para o nosso telespectador que o Natan Donadon, não foi cassado pelos parlamentares, mas está afastado enquanto estiver cumprindo pena na prisão. Isso porque participou do desvio de cerca de 8 milhões de reais na Assembleia Legislativa de Rondônia. Quer dizer, eu acho que é interessante nós também atualizarmos um pouco o nosso telespectador com relação a isso. E aí o Amir Lando assume no lugar dele, dizendo que para ele é natural assumir essa posição, diante de um o que não é colega, natural, eu não vou utilizar a mesma nenhum expressão. país do mundo, um deputado presidiário. Isso realmente, Exato. O Brasil é o país da piada pronta. Na verdade, é uma queda de braço que já vem há algum tempo. Essa história nos remete ao artigo 55 da Constituição, que dá a prerrogativa às casas legislativas de cassarem os seus pares. Se o cara é deputado, pela Câmara. Se for senador, pelo Senado. Não obstante a condenação pelo STF. Ou condenação, em última instância, transitada em julgado, onde não tem mais recurso. Condenado é enviado para o Senado ou para a Câmara ou para outra casa legislativa para que aí delibere sobre cassação ou não. É uma prerrogativa do poder legislativo. Não se pode dizer que todos os políticos são corruptos. Assim como não se pode dizer que todos são santinhos. Mas o mesmo se diz do judiciário. Nem todos os juízes são santinhos, mas nem todos, são corruptos. Esse equilíbrio é indispensável. Mas o que está sendo então, discutido... o que nós não podemos, professor, é admitir que o STF mande e desmande e não tenha um contraponto que é o outro poder. E esses poderes são exercidos em nome do povo e é necessário esse equilíbrio. Então, se a Câmara entende que não deve e o Senado entende que não deve, que assim seja. O caso, não obstante ele ter culpa ou não ter culpa, mas eles estão defendendo, não é o Donadon. Eles estão defendendo a prerrogativa da Casa de decidir sobre cassação ou não, e isso está na Constituição, e o STF não pode passar por cima disso. Sim, o que fez o ministro agora, o Barroso, aí um cara lá do PSDB interpôs um mandado de segurança e o Barroso suspendeu a sessão. Mas que direito ele tem de suspender a sessão? Ele fez o que está na Constituição, para mim, ele fez algo assim inconcebível. Mas é que tem mas o argumento dele faz sentido. Mas não faz, professor. Faz porque tem um argumento lógico. Quer dizer, o mandato dele lógico, é menor que o tempo de prisão. Quer dizer, ele tem 13 anos de prisão. Então, quer dizer, o mandato dele, sei lá, tem 4 anos. Então, no máximo. Menos até. Então, quer dizer... Não teria como ele assumir, mas já professor, que não ele está preso. Mas não importa. Porque não, a mesa diretora da Câmara deveria ter, mas não cassado deve ele. Nada. É isso que a Constituição é bem clara. Ela diz assim, que a prerrogativa é do Congresso Nacional. E não é do STF. Isso é importante por garantias não é o guardião da e Constituição? Aí eu não entendo, né, Ferrões? Tu diz que não. Não, espera um pouquinho. A Constituição diz ali que é prerrogativa. E o artigo 55 é bem claro, nós já vimos isso, diz que a prerrogativa é da Câmara e do Senado. Então o STF não pode decidir se o cara vai ser afastado. É a mesa que tinha que fazer isso. Não, é votação. É votação. É o parecer. É claro, é votação. Está aqui, ó. Eu tenho o artigo aqui, ó. Nos casos de perda de mandato, será decidido pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado, por voto secreto e maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa. Então, a mesa não julga, ela provoca a votação e é em voto secreto. É o que diz a Constituição. Tá, mas então, o julgamento aconteceu no Supremo Tribunal Federal. Sim, foi condenado. Porque ele tem foro... Não, isso aí foi uma ação movida por um deputado, não é isso? Não, são dois momentos. A primeira, a condenação... Não, ele está falando de uma ação para o deputado federal Sérgio Zweiter, do PSD do Rio de Janeiro. Aí é que o Supremo não se manifestou antes disso. Não se manifestou. Não, professor... Só se manifestou a partir dessa ação. Não, foi assim, ó. O Supremo condenou, estava condenado. Não, o Supremo disse em último recurso, condenou o cara. Não tinha o que fazer, sim, não, condenou. Tá. O caso do Natan, sim. Tá, aí foi para a Câmara. Aí a Câmara botou em votação. E lá eles entenderam que não haveria perda de mandato,
por conta da abstenção. Sim. Não tinha voto suficiente. Estava vazio, foi mesmo, né? Aproveitaram também um momento especial. O que Não, ocorre, acho que o não. que O pessoal ocorreu tava aí, lá, estratégico. Eles estavam lá, mas não foram votar. Exatamente. o que momento ocorreu estratégico depois dessa decisão, que não cassaram, um deputado do PSDB interpôs um mandado de segurança. E o mandado de segurança ele tem uma tramitação comum em todas as instâncias. A outra parte é citada para apresentar suas razões em 10 dias. Só que aí, o ministro Barroso, esse ministro novo agora, resolveu suspender a decisão da Câmara. Mas com que prerrogativa ele faz isso? Ele rasga a Constituição, porque ele não pode suspender, de jeito e maneira. Ele pode receber um mandado e vai dar em que esse mandado? Eu não entendo. Isso é apenas uma questão política. Agora, o que se traz à discussão... Eminentes juristas, né, que eu não vou entrar, mas o argumento dele, para mim, foi lógico. Se o cara vai ficar 13 anos preso, se o mandato é no máximo 4, mas é que não então pode, não faz sentido. Mas não pode ele decidir. Ele pode até ter razão, mas não pode ele decidir. Tem que ser o Senado ou a Câmara. Isso é uma prerrogativa Tanto pode que ele constitucional. decidiu. Não, mas está errado. Essa decisão dele não Ah, perdura. bom, quem sou eu para dizer que o ministro do Supremo está errado, Ferrão? Mas eu sou. Mas tô dizendo, Eu sou. E os meus alunos do terceiro semestre também são. Tu está mais ou menos que nem o Renato do Grêmio. Olha só o que aconteceu Neste caso, com a partida. neste Quando o caso, Renato sim, começou a se neste achar, caso, sabe o que aconteceu? O Grêmio tomou 2-0. Em 64, professor. É a mesma coisa. Veja só, em se achar 64... superior ao ministro do Supremo, com todo respeito, acho que tu é excelente advogado, mas não dá para dizer que o cara do Supremo não sabe o que está fazendo. Mas, professor, Todo em respeito, 64... Né? Isso Aí é uma tu tá dando decisão... uma de Renato aqui, Essa é uma decisão política desse ministro Barroso. Mas em 64, o Supremo entendeu constitucional o golpe de Estado. E depois do AI-5, quando caçaram muitos deputados e políticos brasileiros, também entendeu o constitucional. Agora me diga que Supremo é esse, que autoridade tem esse Supremo de se dizer o dono da verdade. Não, Por isso é que há o equilíbrio. Aí eu concordo. A Constituição Aí eu de acho um que é lado, outra e eles questão. têm que respeitar a Os Constituição. membros do Supremo Eles não são os indicados pelo donos da presidente. Constituição. Isso aí é uma coisa errada. José, Isso então não é eles possível. erram, professor. O erro já começa por aí. Eles aí erram. Aí eu concordo. Eles mas erram. essa Então Constituição é para dar um supera equilíbrio. de notório saber jurídico, mesmo de notório saber jurídico, mas são escolhidos pelo presidente da República ou pela presidente, no caso Mas agora. eles erram. Que obviamente, Eles erram. claro, não, errar todo mundo erra. Agora, a gente não deve desmerecer o notório saber jurídico dos membros do Supremo. Não, Eu parto do mas pressuposto que por eles favor, têm isso, né? professor, a Constituição é claríssima. Ela diz que a perda, que a cassação é da Câmara e é do Senado. Como é que ele vai eu não me discutir? sinto à vontade de dizer que um ministro do sentença Supremo definitiva. Mas, professor, eu não consigo, obedece à eu consigo. Constituição. Eu realmente não consigo entender isso Mas eu, como desde leigo. que me conheço por gente, entendo a Constituição e digo, o que ele fez foi uma aberração jurídica. Né? Suspender a decisão, coisa que não existe na legislação, não há previsão, suspender a decisão da Câmara. Mas o que é suspender? Ele criou a norma. Da onde ele tirou? Mas ele tem poder para Mas isso? claro que não. Mas é Não. claro que não. Claro Eu que acho que a tanto parte tem que aí... ele fez, né? Eu acho que tanto tem que ele fez. Sim, mas não vale nada o que ele fez. Ah, não sei. Sinto muito. Ah, não sei. E a PEC, vai então, nada. que propõe Diz a que perda? decisão judicial a gente cumpre, não discute. Se fosse assim, É ou não é? se fosse assim, nós nos manteríamos numa situação absurda, né? Porque a lei ela deve ser cumprida até o momento que ela deve ser descumprida. Porque se fosse desse jeito, nós estaríamos até hoje queimando bruxas. Porque a lei diz que temos que queimar as bruxas. Né? E as pessoas que ouvem Mas vozes... quer dizer que o senhor, como advogado, diz que a lei deve Mas, ser com cumprida até o certeza. momento que deve ser descumprida. Exatamente, professor. Realmente saiu uma Exatamente, tese, mas com olha, certeza. brilhante. Imagina só, a mulher não votar até hoje. Como é que é? A mulher não poderia votar minha até mulher tá hoje. viajando. Né? A mulher não poderia votar até hoje. Não, mas isso Imagina não tem só. nada a ver, Ferrol. Mas, por favor, era a legislação Não, e ela mas mudou. Ela mudou. Nós estamos pregando... Então veja eu acho que o professor Ferroni quer as dizer- normas são absurdas às vezes, professor. Elas nos não, remetem eu a concordo com períodos isso. medievais Nem em tudo termos que é de- legal é ético. É né? justo. Eu concordo com isso. Né? Eu concordo com isso. Mas neste caso específico, eu acho Não, acho que o Ferroni está querendo eu acho que- defender a ideia de que Sim, as eu mudanças ocorrem à luz do que está Não, e as acontecendo e na as leis vão sociedade. se modificando ao longo do Exato. tempo. Né? E que aqui, nesse caso, a posição dele é de que um ministro, Por exemplo, antigamente nós tínhamos... na ah, nós verdade, temos- usou um poder que Não tem. legitimamente a Constituição não confere a ele. Não quer dizer. confere. Mas eu não sei, isso aí o Ferroni Bom, tá eu também não dizendo, sei, mas eu não vou mas afirmar uma coisa Mas que o professor tá eu aqui, por mais que eu reconheça Mas justamente, por isso que nós saber estamos... jurídico do professor Ferroni, eu não Mas- vou mas não- contra mas não é o meu saber, uma professor. decisão do ministro Supremo. Não é o meu saber, ele defende é que o está na dos Constituição. constituintes que fizeram a Constituição, está aqui, ó, e eleitos pelo povo, e a maioria deles fez essa Constituição. 55 o artigo e o parágrafo 2º. Nos casos de perda de mandato, essa
perda será decidida Eu sugiro que pelo... você mande um e-mail ao ministro. Mas eu não vou mandar. dizendo exatamente isso. Porque que ele se O ministro sabe equivocou, muito né? bem o que ele Porque fez. ele se equivocou. O ministro sabe muito bem o que ele fez. Bom, nós temos uma PEC tramitando, né? E ela vai para o Senado. E o Senado? O que vai dizer sobre Já isso? foi, eu acho. Não é? Já chegou. Eu não sei se o Senado... Pois é, e quanto a isso? O que a gente pode... Será que nós conseguimos fazer algum comentário sobre isso? O Senado, o que pensa sobre isso? Eu acho que desse mato não sai Sobre coelho, né? É justamente a perda automática do mandato de um parlamentar que for condenado no Não, ele vai Supremo. perder. Não, esse caso, Não, eles vão votar esse... como é do que voto se diz? secreto ou não, né? É isso? Sim, não, isso aí eles vão pegar essa partezinha, vão fatiar a PEC certeza. e vão pegar só essa parte do voto secreto. E aí vão punir o deputado, porque o negócio ficou tão notório, causou revolta na população. Antes que o pessoal saia na rua de novo, eles já estão... Está em evidência. Né? Agora é interessante como agora eu posso falar de alguma maneira, porque aí é interessante. Nós estamos discutindo aqui hoje, assim como nos outros encontros, temas que ganham notoriedade social por meio do campo mediático, por meio da mídia, né? Eu não vou, por trabalhar com mídia, sair defendendo, pelo contrário, né? Eu acho que eu tenho uma boa noção do que acontece aí nas entrelinhas. Mas a mídia tem seu cérebro e quer que a gente pense como o cérebro dela. Com certeza, quer dizer, há todo um processo assim, professor Ferroni, eu até concordo. Agora, é interessante também o papel positivo que ela também opera. No sentido de, no momento em que ela amplia a visibilidade de tais práticas, no momento em que ela traz à tona para a discussão da esfera pública de questões como estas, revoltantes, o senhor mesmo está se mostrando revoltado aqui, não é? Ou pelo menos dizendo que está contrário. Descumprimento da Constituição. Exatamente, quer dizer, então aqui o campo midiático está nos oferecendo um bom exemplo do quanto ele é importante, porque essa discussão que nós estamos tendo é sim à luz de uma rede que se constitui debatendo algo que... Agora, o que grande problema pode não ser legal, não é? O grande problema Exato. o grande problema é a manipulação das opiniões e que gera um consenso falso acerca das verdades. E aí submetem as pessoas que estão lá, e que nós temos muitos políticos bons, a se expor com o voto aberto. Porque o voto secreto também é uma prerrogativa, pode não servir para tudo, mas tem coisas que o voto secreto é importante. Então, nós não podemos simplesmente abrir todos os votos e dizer que isso é uma maravilha para todo mundo. Claro. E se a manipulação da mídia entende que tudo deve ser feito assim? Não, claro que não. Movimenta a opinião pública, eu apenas estou querendo manipula pontuar a opinião, algo. Mas é o seguinte, ruim com a menos- mídia, muito pior sem ela. Essa é a tese que o Michael está defendendo. Porque se nós formos Agora, pensar no pode que- mensalão, É óbvio. Se tu o não ápice tem- do mensalão foi o campo midiático. Quando tinha ditadura militar, que na época trouxe da à tona. ditadura mas militar, parecia que tudo esta é a andava grande questão. bem no Exato, Brasil. exato, Ótimo, maravilhoso. exato, Porque ninguém a sabia mídia então. estava amordaçada. Esta é uma questão muito importante. Essa é uma questão A importante. mídia fez o mensalão, E a parte da- mas Sem o dúvida. mensalão existiu? Não, Porque mas vejam só, tu tem mídia de Mas aí direita, nós temos tu tem muitos mídia de elementos para esquerda, provar isso. É óbvio que tem. Agora, se há um atributo defensável do capitalismo, é o regime democrático. E não existe regime democrático sem uma imprensa livre. Isso é fundamental. tudo bem, mas Agora, se tu critica o jornal A, B, o C, ou a estação de TV, é sim, outra mas história. a gente há de convir que a mídia manipula quando ela quer. Claro, Mas tudo claro bem. que Manipula sim. bastante. Mas Até a questão do mensalão. A mídia que fez o Não, mensalão. concordo Agora, com isso, Ferroni. O que eu por acho que a mídia interessante- não divulga questões importantes, como, por exemplo, essa ação penal 470, que é do mensalão, ela está lá visível para todo mundo, onde os réus estão lá e estão sendo defendidos. Mas esse processo 470, ainda tem um outro, que é o 2474, que é um inquérito que tramita dentro do Senado, dentro do STF, e ninguém conhece, professor. Não, só dá um Tá, e espacinho por para a que gente a poder mídia falar não- também, não- né? né? Só dá um espaço para a gente poder falar. Que é o seguinte, a questão da mídia, a gente nunca deve desconhecer, que eu falei em capitalismo, vamos um termo mais suave, uma economia de mercado. A mídia também opera em mercado. Sempre. E a mídia vende um produto, e é o produto que tem audiência. A Então lógica não vai comercial. querer que a mídia pegue um negócio lá da lei, não sei o que não tem interesse, entendeu? A mídia não vai vender. Essa é Ela também é permeada pela Sim, lógica lógico. comercial. Mas a ação penal 470, ela vendeu por meio do mensalão. Mas e aquela outra que está lá, 2474, que é onde estão todas as provas da Polícia Federal e que o ministro Joaquim Barbosa não admite abrir para ninguém, nem para os advogados dos réus. Bom, mas e por que porque ele não tem admite? provas.
Por que ele não admite? Por exemplo, eu pergunto, por que não abre aquele processo para o público saber o que tem e os próprios advogados saberem? Agora, a mídia quer tem saber essa disso. capacidade. Muitas coisas que a mídia mas ela fez a informação que a mídia tem, mas ela tem que fez o preservar as 470. fontes. Muita coisa em off, não pode falar, entendeu? Mas, professor, é um processo. O 470 ela divulga aos 4 ventos, que é o mensalão. Mas e aquele 2474, onde estão provas da Polícia Federal depois dos réus estarem na 470? O que ela diz daquilo? Nada. Ela silencia absolutamente em tudo. Acho que é um tema para um bloco específico. Temos um bloco especial para discutirmos essas questões também. Bom, a gente encerra esse bloco, voltamos na sequência para discutir outra questão. Dados do IBGE apontam que o Brasil encolherá quase uma cidade de São Paulo a partir de 2042. Fique com a gente. O que você aspira? Fazer sucesso, pilotar uma nave, entrar para a história, fazer algo que ninguém nunca viu, abraçar uma causa, ter um filho, 2 filhos, um monte de filhos, correr o mundo, voltar para casa. Aspirações, cada um tem as suas. Mas no fundo, o que todos nós aspiramos é a mesma coisa. Ser feliz. E ser feliz não é um destino. É uma jornada. O mais importante é fazer valer a pena o caminho. Aspire. E para realizar, transpire. São as aspirações que inspiram as suas escolhas. E sejam quais forem as suas, nós podemos fazer a diferença para você chegar lá. Nós somos o Centro Universitário Franciscano e também temos grandes aspirações. Queremos ser uma universidade. Não mais uma universidade, mas a sua universidade. Queremos ser o ponto de partida para as suas aspirações e crescer junto com você. Você quer mais, nós também queremos. Queremos deixar marcas permanentes na sua história. Queremos fazer parte das suas conquistas. E que você faça parte das nossas. Queremos ser uma universidade sempre à altura das suas aspirações. Centro Universitário Franciscano. Uma universidade para as suas aspirações. Tudo que é ensinado na infância reflete no futuro. Por isso, o projeto Acorde com Arte atende crianças que dependem da sua ajuda para aprender ainda mais sobre arte e educação. Assim, vamos construir uma sociedade cada vez melhor. Ligue 3213 5368 e faça sua doação. O Contraponto está de volta e agora vamos debater outro assunto que também repercutiu nas redes sociais e em alguns canais de televisão, rádio e jornais de todo o país. Afinal de contas, o Brasil, segundo manchete da Folha de São Paulo, encolherá quase uma cidade de São Paulo. Cerca de 10 milhões, 12 milhões de pessoas entre 2042 e 2060, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E essa informação nos traz os motivos, as causas e também um pouco das consequências disso. Acho que a gente pode começar, talvez, com o professor Alexandre, no sentido de que isto é uma causa também da Constituição do hoje para o amanhã, até 2042, quer dizer, uma perspectiva social da evolução ou da não evolução do sujeito, do ser humano, não é, Alexandre? Quando eu recebi essa notícia, eu fiquei pensando, né? Pô, eu enquanto historiador ou professor de história, já que o historiador não é oficialmente, não está definido, né, pelo Estado brasileiro como uma profissão,
eu fiquei pensando, né, pô, trabalhar com a hipótese de daqui a 30, 40, 50 anos, né? Geralmente nós não fazemos esse tipo de exercício quando trabalhamos com história, né? Mas claro que nós pensamos a história hoje para que no futuro, né, as questões se transformem e também a própria ideia das mentalidades evolua e não evolui no sentido da questão, né, para que a história seja melhor contada, né? Isso, assim. Mas na ideia processual, né? E aí eu fiquei pensando assim, né, dentro desse levantamento, né, que ele não considera uma série de variantes, né, que são possíveis, por exemplo, a própria ideia da constituição de uma guerra civil, né, que o número de mortes aumenta. Então, isso aqui dentro de um estado de normalidade, né, que não ocorram, por exemplo, considerando o Brasil um vírus, como isso, né, um vírus que possa disseminar a população, né? Então, essa da guerra civil tá boa. Professor Pereira achou engraçado, né? Mas Você acha que o não tem- Brasil é um povo cordial, Não né? tem possibilidade de guerra, O não, Jorge hein? Holanda já falava isso. Entendeu? O Brasil não tem, olha a Bahia, entendeu? Então, acho que Você está ironizando por quê? eu acho que o Brasil não precisava nem ter exército, não tem necessidade. É mesmo? Né? Isso aí. Mas, o bom, último professor conflito Pereira, que nos envolveu, acho que foi com a Guerra do Paraguai, não foi isso? Mas nós temos uma E fronteira, assim uma fronteira mesmo, e perigosa, internacional. E assim mesmo. Não, eu tô brincando. Tipo, Claro, pode acontecer, mas tomara que claro, isso né, que esse esses dados tipo sejam de certos, né, levantamento aqui, é claro que ele é feito em cima do estado de normalidade, né, que tem como os fatores aí que coloca ali, né, a questão... Tá dizendo que é difícil fazer projeção, é óbvio. por uma ideia de projeção, que isso pode ser alarmante em certo ponto. Né? A gente vê mudanças assim significativas até na mobilidade urbana. O alto índice de motocicletas provoca um alto índice. Isso era coisa não era prevista. Né? A dinamização da economia, enfim, a recuperação da economia que permitiu que todo mundo consiga ter seu meio de transporte individual, enfim, tudo isso altera esses dados para o futuro. E eram coisas que não eram consideradas há um tempo atrás. Né? Os dados foram lançados, eles são positivos ou são negativos? Do ponto de vista econômico, me parece que não é positivo, professor Pereira. Quer dizer, eu acho que é os dois lados. Eu até fiz uma colinha aqui, né? Porque não dá para memorizar tudo, né? Desde o crescimento da população, né? Quer dizer, os dados do censo, o último que a gente tinha é de 195 milhões, né? Em 2010. Agora... Nós estamos em 201 milhões em 2013 e tal. E vai indo, nós chegaríamos a 228 milhões em 2040 e a partir daí teríamos uma inflexão, né? E onde chegaríamos então a essa queda que tu falou em 2060 com 218 milhões de habitantes. Quer dizer, o Brasil vai mais ou menos se estabilizar, né, digamos, um país com grande potencial de crescimento econômico que vem se revelando, e, supostamente, aí de novo vou na linha do Alexandre, se tudo mais permanecendo constante, né, a população vai ficar estável e num nível, quer dizer, comparativamente a países como China, como Índia ou próprios Estados Unidos, um nível muito mais baixo, né? Supostamente, se o Brasil continuar produzindo riquezas e tal, a tendência é haver uma capacidade econômica, uma qualidade de vida, nem sempre uma coisa acompanha a outra, né? Mas, em princípio, isso pode acontecer no futuro. Então, por isso que eu acho que os dados são positivos, né? E mostram umas outras informações importantes, e dessa queda da população, por exemplo, a questão, e que mostram também uma característica da época em que a gente vive, né? Por exemplo, se nós olharmos, a gente estava falando da questão no bloco anterior da lei, né? Que a lei acompanha a mudança na sociedade. A gente, antigamente, as mulheres, por exemplo, tinham filhos com 15 anos, 16, 17 anos. Hoje o dado mostra, por exemplo, que em 2013, a idade média que a mulher tem um filho é 26,9 anos em 2013 e vai caindo, a 2030 seria 29,3. Quase 30 anos, né? É porque a mulher trabalha, vai no mercado de trabalho. Há menos estuda. tempo para as relações sociais e mais tempo para a relação laboral, vamos dizer A assim. estrutura da família, né? Toda Novas ela, estruturas também de novas família. estruturas. Quer A dizer, questão importante isso aí, porque justamente acompanhando esses dados do IBGE aqui pelos censos, né? Eu fiz um levantamento também, exemplo do professor Pereira, as próprias matérias indicam, né, que a partir da década de 70 que começa a diminuir essa questão, porque está acompanhando uma série de transformações sociais, inclusive da próprio papel da mulher, né, da forma como se dá a relação com o pensamento de gênero,
Bom, A questão do aumento dos idosos Os também aumentos é uma dos idosos. característica. Nós chegamos a discutir isso Qualidade já, de não é, no vida, né? programa? Já chegamos a discutir A qualidade de vida, exato. Isso. Não é? E a Quanto busca- mais a idosos... sobrecarga da Previdência, todas essas E coisas. a busca são- de uma são estabilidade econômica para ter sua família, para dar enfim, para ter conta os também filhos. dessa família. Né? Quer dizer, as pessoas cada vez mais preocupadas, e eu acho que eu posso falar sobre isso no sentido até pessoal, porque a gente tem uma Conscientização, preocupação. né? Exato, há uma conscientização de que é primeiro todo um processo de formação profissional também. Não é para quê? Para dar melhores condições de vida São vários para essa aspectos, família que vai ser postergada. Né? Me parece muito tem- comum isso. Isso é um lado, Na digamos mídia. assim, negativo nesse sentido. Quer dizer, as pessoas demoram mais tempo a constituir família. Quer dizer, quando começam a ter filhos, as pessoas já estão numa idade madura, né? Talvez nem tenham tanta paciência para criar filho e tem tal. essa Eu questão. acredito que se a gente olhar numa perspectiva lá na frente, né, a gente vai ver que, dado o aumento da produtividade, com a microeletrônica, etc., quer dizer, as pessoas provavelmente irão trabalhar menos no futuro. Né? Então, talvez haja uma mudança também nessa direção. Hoje, a mulher tem que trabalhar para conseguir equilibrar o orçamento, etc. Quem sabe no futuro, né, com o aumento da produtividade, hoje a gente está vendo alguns avanços, por exemplo, a própria questão da licença gestante, que era 4 meses, já passou para 6 meses, quem sabe daqui para frente vai passar para 1 ano. Eu acho que a sociedade vai evoluir nessa direção. E a conscientização das adolescentes também, que há tempos atrás era um alto índice de natalidade nessa faixa etária, né? A própria evolução da educação, então. Né, nesse Educação, sim. Porque não faz muito tempo que... São várias variantes que conduzem a esses dados, né? Não faz muito tempo até que a gente obteve informação via os estudantes do curso de jornalismo, por exemplo, que nós colocamos para fazer processos jornalísticos, notícias, reportagens nas ruas. E eu me lembro de um fato interessante, que um grupo de estudantes fez uma reportagem junto com uma equipe de assistentes sociais aqui do município, num dos bairros da cidade. E é interessante que a comunidade lá, algumas das mulheres atendidas por esse grupo de uma equipe da área da saúde, não sabiam utilizar, por exemplo, o anticoncepcional. Misturavam o anticoncepcional na alimentação, por exemplo, ou faziam uso indevido do anticoncepcional de maneira que não funcionava, e aí era um ridículo número de filhos com idades prematuras aí de 14, 15 anos. Né? Então, acho que esse é um processo evolutivo. Tem uma questão também dessa informação aí que circulou do IBGE, né? Da migração. Né? Segundo a projeção, as maiores perdas de população em 2030 serão na Bahia e no Maranhão. Por outro lado, os maiores ganhos populacionais serão de Santa Catarina, Goiás, São Paulo. São Paulo e Goiás, seguindo a tendência observada nos últimos anos. Quer dizer, por que esses três estados? Bom, São Paulo nós já temos uma lógica assim, por ser... Que é um outro país, né? Por isso que tu te enganou, porque São Paulo é um outro país. Exato. Na verdade, São Paulo é uma economia como se fosse a Bélgica. Né? Tanto que tem um economista chamado Edmar Barbacha, que ele tem um texto, né? Uma fábula, na verdade, chamado O Reino da Belíndia. Né? Quer dizer, São Paulo é a Bélgica e o resto do Brasil é a Índia. Então é uma Bélgica cercada de Índia. Era, antigamente. Cerca de Hoje tá havendo 50% do território brasileiro ainda não é habitado. Essa informação também circulou essa semana. Cerca de 50% ainda é mato, ainda é Amazônia. Ainda bem. Então, nós temos muita coisa ainda para evoluir nesse sentido também de ocupação de espaços. Não, é nesse sentido que eu me manifestava antes. Quer dizer, com as riquezas naturais que o Brasil tem, considerando as necessidades de matérias-primas e tudo mais que o mundo vai necessitar lá na frente, eu acho que dá para ter uma expectativa bem favorável em relação a esses números, principalmente o estancamento do crescimento da população, porque não adianta nada um país crescer de uma forma desmensurada, ameaçando todo o planeta, como é o caso da China, né? Mas com uma população de 1,5 bilhão quase de habitantes. A Índia vai nessa direção. Então, se o Brasil mantiver uma população relativamente estável, de médio porte para grande porte, um mercado consumidor, eu acho que bastante interessante no futuro, né? A gente já percebe o próprio interesse das empresas estrangeiras no Brasil, com o aumento da renda per capita. Não quero parecer otimista, os economistas são sempre pessimistas, né? Eu acho que já é um cacuete da profissão, mas eu acho que dá para ter esperança de uma vida melhor. Sim, esses dados do IBGE, eu acho que eles sinalizam nessa direção. As pessoas vão em busca de trabalho. O que Goiás ofereceria, assim, em questão de trabalho, de tão positivo para receber uma migração tão forte? Santa Catarina,
Eu fico pensando também, Santa Catarina tem um potencial turístico na região da ilha, Florianópolis. Mas Goiás, no caso de Goiás, está dentro do Centro-Oeste, que é uma fronteira agrícola em expansão, agroindústria, entendeu? né? Agroindústria? Fronteira agrícola, né? Aqui, quantos gaúchos saíram e foram lá para o Centro-Oeste? A próxima proximidade com o Distrito Federal. Santa Catarina, a gente olha Florianópolis, por exemplo, é uma cidade que tem uma das melhores qualidades de vida. A gente discutiu aqui o IDHM há poucos programas, e a Florianópolis, se não me falha a memória, estava em terceiro lugar. Uma série de coisas, capacidade energética. Turismo, na Santa Catarina, a gente pensa que Santa Catarina, se a gente vai comparar com o Rio Grande do Sul, que a gente está estagnado há um bom tempo, Santa Catarina tem um grande crescimento, não só do turismo em Florianópolis, como de grandes empresas, sobretudo na região do oeste catarinense, frigoríficos, etc. Né? Grandes. A gente que anda por lá realmente nota isso. Mas, por outro lado, se nota, assim, e a gente se choca com a agressão ambiental. Que coisa estranha, como eles interferem no meio ambiente para instalar indústria aqui, indústria ali, e aquilo vai. Parece que lá não existe Ministério Público. Parece que não se ocupam disso. Parece que não há quem fiscalize nesse aspecto. Porque há muitas indústrias, sim, e há muita degradação ambiental. Olha, topos de morro sendo devastados, escavados, em nome do desenvolvimento. Aqui nós temos uma rigidez muito grande, até para estradas. Vai fazer uma estrada, tem que passar por 1000 licenças e tudo mais. É uma coisa... Pois é, a questão da degradação ambiental não foi tocada pelo IBGE nessa pesquisa, né? O Alexandre dizia no início, né, que muitas variantes não foram mencionadas. Né? E essa questão ambiental, né, ela também merece um pouco de atenção nossa, no sentido de nós podermos também discutir isso e aproveitarmos, inclusive, espaços como este aqui, né, de discussão, de conscientização da população com relação a isso. Né? Vem ao encontro do assunto que nós vamos debater depois no terceiro bloco, a questão do lixo. Né? Mas, falando sobre isso ainda, é importante ressaltar também dados revelados pela mídia durante essa semana, de que houve um desmatamento na região amazônica de 4.000 quilômetros nos últimos 24 meses. Isso repercute também, tem uma repercussão na questão da própria circulação do oxigênio e da qualidade de vida, especialmente da população jovem que vem sofrendo com doenças como as rinites, as sinusites, enfim, a desqualificação do ar, do oxigênio. Né? E que isso também seria uma causa de problemas de saúde e que causaria uma mortalidade mais forte logo ali na frente. São dados assim que não estão nessa pesquisa do IBGE, mas que leituras que eu pude fazer vizinhas a essa questão e que eu quero trazer também como informação assim também para o nosso telespectador. Só para destacar também, quando eu falei da Guerra Civil, Pereira, é evidente que eu não estou prevendo, que o Brasil vai entrar em Guerra Civil. Mas por isso que eu também acho que os dados são importantes para trabalhar a questão de hipóteses. Mas, Alexandre, tu é um historiador sui generis, porque o historiador, geralmente, ele revira, eu até brinquei outro dia aqui, ele revira a lata de lixo do passado para ver o que aconteceu, né? Ele chega no final da festa, normalmente, o historiador, né? E no teu caso, tu tá querendo chegar antes da festa. Tá certo, gente. Eu acho que, com relação a esse assunto, a gente trouxe alguns dados interessantes para o nosso telespectador. E nós voltamos daqui a pouco no terceiro bloco, encerramos aqui. Voltamos para discutir a questão do lixo. Afinal de contas, no Rio de Janeiro já há cobrança e mais de 500 pessoas já foram multadas nas ruas da capital carioca por terem jogado lixo. Será que em Santa Maria isso funcionaria? Vamos debater daqui a pouco. Fique com a gente. A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com Papelito, Metalinha, Super Vidro e Plasboy. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a Asmar pelo telefone 3026-9167. Junte-se a nós. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também.
contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários pedrinhos. Segundo o INCA, há em torno de 500 mil pessoas com câncer no Brasil. Estima-se que em torno de 70% das crianças com câncer podem ser curadas. O Estado tem apresentado um declínio em óbitos por câncer entre as crianças. Infelizmente, o câncer ainda não tem cura, mas podemos amenizar a situação. Por isso, pedimos a sua ajuda. Seja um amigo do CAC, apoie essa ideia e ganhe um selo do projeto. As doações podem ser feitas através de contas bancárias ou no local. Mais informações, acesse o site ou ligue 3226 4949. Empresa amiga tem este selo, tem o seu. Muito bem, de volta para o nosso último bloco do programa de hoje. E o assunto agora é o lixo, né? Há cerca de 15 dias atrás, eu trouxe essa questão à tona, inclusive uma conversa paralela com os colegas aqui, porque achei interessante debater à luz de uma legislação, então de uma lei instituída no estado do Rio de Janeiro. Não é? Municipal. É uma lei municipal, portanto, está sendo já... está sendo colocado em prática, então, na capital, né, carioca, onde a prefeitura está multando, não é, o sujeito que jogar lixo no chão, em qualquer lugar. Né? As últimas informações que nós temos, mais de 500 pessoas já sofreram a multa. Não é o dado da informação que eu tenho aqui nos documentos que eu trouxe, mas o dado que foi revelado durante essa semana nos principais jornais do país, ou seja, inclusive com algumas enquetes perguntando para as pessoas o que é que elas acharam de terem jogado uma casquinha de sorvete no chão com um pedaço de papel em volta e ter sido multado, não é? A multa do descarte de objetos com tamanho de até uma latinha de alumínio, não é? É de R$ 157. Bom, acho que a gente pode falar começar com o professor Ferroni, nós hoje ainda não iniciamos com ele, poderemos começar com ele com relação a essa legislação, e depois trazemos esse debate para o local, quer dizer, né, o funcionamento desse tipo de lei em Santa Maria, será que funciona, não funciona? Teríamos condições também de conversarmos sobre isso em nível municipal, professor Ferroni? Com certeza, é louvável a legislação, porque nada melhor do que a lei para modificar radicalmente condutas a partir de um determinado momento. Condutas essas que a gente vê que não adianta. Mesmo a educação, mesmo toda uma divulgação em termos de necessidade de mudar o comportamento, as pessoas insistem em não mudar. O que aconteceu há pouco tempo com a lei seca? Insistem em beber e dirigir. E vinha num crescente de acidentes, quanto mais carro na rua, mais acidente, mais moto, pior ainda. Só modificou com a incidência da lei. A lei seca reduziu significativamente os atendimentos nos PAs, né? Com certeza. Então, para iniciarmos isso, eu entendo louvável. E acredito que aqui em Santa Maria deve acontecer a mesma coisa. E não só com relação a esse tipo de conduta, mas as pichações, as fezes do cachorro que a senhora leva para passear e que deixa, né, na calçada. E tem que ter fiscalização, sim, mudar as condutas, porque se nós não mudarmos as condutas, o futuro vai ser bem curto, nós não vamos chegar a 46. A questão que eu penso também, professor, concordo contigo num ponto que a lei, ela motiva, impõe e, né, os cidadãos têm que procurar, aí sim, forçadamente exercer essa questão da cidadania. Então, às vezes, nós esquecemos que a gente luta por uma série de transformações na sociedade. A própria questão do voto, né, que muitos consideram um dever, quando na verdade é um direito que foi adquirido ao longo do tempo, e as pessoas, né, elas resistem muito a esse tipo de determinação que vem, né, resistem no sentido negativo, né, de pensar que tem que ir lá votar, não sei o quê, né, que dialoga inclusive com todos os temas que nós podemos pensar aqui. Então, quando se institui um tipo de lei que define, que marca uma punição em nível de dinheiro, porque o lixo, né, ele está ligado também à questão do capitalismo.
né? O capitalismo, como de seu desenvolvimento, a produção propõe a produção de alimentos, de fato. E indico, então, até para o telespectador, né, tem o filme Ilha das Flores, do Jorge Furtado, que, né, trata muito bem sobre esse assunto e faz essa relação. Né? Mas também tem outra questão. Né? Para funcionar esse modelo, eu penso que o município ele tem que estar preparado para isso. Né? E aí, condições. E aí a gente pode ver, por exemplo, Santa Maria, a quantidade de lixeiras que Santa Maria possui nas praças. Né? A própria questão dos containers, que foi um tema de discussão recente. Né? Então, eu creio que é evidente que tem uma responsabilidade muito grande do cidadão, né? Porque em casa, se o sujeito quiser jogar o lixo no chão, joga. Né? Agora, dentro do espaço público, o Estado e o município, no caso, tem que oferecer essas questões e isso parte a partir do elemento da educação. Né? Eu creio que na escola se ensina que não se deve jogar lixo no chão. E por que as pessoas continuam jogando? Bom, falta de consciência. Essa questão da educação é interessante. Interessante a questão da capacidade do Estado de oferecer, então, uma manutenção para uma legislação dessas, ou seja, fiscalização. Uma fiscalização, exatamente, o recolhimento, enfim, do processo, não é? A educação, enfim. Mas o professor Pereira já se demonstrava fazendo um contraponto aos colegas aqui. Esse programa aqui é ponto e contraponto. Exatamente. Alguém tem que fazer o contraponto. O senhor é o contra. Eu vi uma ansiedade dele de fazer o contraponto hoje. Não, o telespectador pode achar que eu faço tipo, eu sou pago para isso. Não, mas eu penso desse jeito. O que eu posso fazer se as pessoas não pensam do jeito que eu penso? Entendeu? O Nelson Rodrigues já dizia, né, que toda unanimidade é burra, né? Então, nessa linha, eu vou... Na verdade, nesse caso, não é questão de ser... Se me perguntasse sim ou não, eu diria em termos, né? Porque o que eu acho, assim, que o Brasil tem leis para tudo, entendeu? Tem um excesso de leis, talvez seja o país que tem mais leis no mundo, que não são cumpridas invariavelmente. Algumas por serem absurdas, né? A gente partimos da própria Constituição. Olha o tamanho da Constituição brasileira, muitos artigos que ainda não foram, como é que chama isso? Legislados, como é que chama? Sim, regulamentados. Regulamentados, né? Inclusive direito de greve, uma porção de coisa até hoje não foi feita. E olha a Constituição norte-americana para te ver o tamanho dela, entendeu? Aí tu cita o artigo tanto da quinta emenda, não sei o quê, no caso da imprensa, todo mundo sabe o que é. Então, o que eu acho aqui no Brasil é o seguinte, eu acho que às vezes tem certos exageros, né? Eu acho, nesse caso, um exagero. O fato lá do Rio de Janeiro, não estou dizendo que todo mundo deva jogar papel no chão. Onde é que eu acho que se resolve isso? Para mim, na minha opinião, não se resolve com lei. Se resolve, acho que o Alexandre tocou no finalzinho, e o Maicon também, se resolve com educação isso. Isso é o principal. A gente hoje sabe que tem os filhos dessa nova geração que são educados. Se o pai jogar um papel no chão, o filho chama a atenção do pai. E eu acho que aí é que deve ser o principal. Porque uma pessoa que mudou de opinião, que fez alguma coisa, sem ter mudado de opinião, contrariado, no fundo ela continua pensando a mesma coisa e ela pode, na frente da pessoa que está vigiando, ela vai agir desse jeito. Né? Virou as costas, ela vai agir do outro. Então, por isso que eu falei em termos, acho que a educação é fundamental. E depois eu acho ridículo o sujeito chegar e calcular, olha, se jogou uma latinha de cerveja no chão, tu vai pagar R$ 157. Se jogou 1 metro cúbico, é R$ 392. Se foi acima de 1 metro cúbico, é R$ 980. Eu gostaria de saber qual é a metodologia que o sujeito usou para fazer esse cálculo. Que realmente é uma coisa de ganhar um prêmio Nobel, entendeu? Quais são as variáveis que ele Eu não utilizou? sei qual é a metodologia, mas eu acho que não se pode desconsiderar o papel educativo da lei. Até porque a educação que a gente vê incentivada pelos vários mas governos... Caso é repressor. Mas tudo bem. É o papel repressor mas da lei, a lei seca educativo. também foi repressora e funcionou. No Brasil tem uma indústria de multas também. Ela dá início a uma reflexão. Quem ganha com isso? Dá início a uma reflexão. Agora, vejam que o tempo está acabando. Do programa? Não. O que está ficando? O tempo está acabando. Tempo? Nós não temos mais condições de modificar. Nós temos alguns visionários no programa. Não temos mais Vamos condições de fazer uma modificar. bola de cristal. Não, professor, deixa eu explicar que o tempo do programa também está acabando. Mas nós não temos mais condições de modificar os comportamentos por simplesmente uma educação continuada. Tem que legislar, sim, para modificar radicalmente.
Existe um instituto inglês que trata do... Mas futuras gerações não. Um instituto inglês que diz assim, existe a expressão que eles usam que é o Overshoot Day, que é o dia da Terra ultrapassada. Eles calculam da seguinte forma, que em 1969, 31 de dezembro de 1969, foi o último dia em que nós vivemos um ano, que a humanidade viveu um ano e a Terra deu conta desse ano, se recuperou normalmente. A partir de 70, esse dia começou a reduzir. E hoje, nós estamos nesse dia em 20 de agosto. Chega dia 20 de agosto, é o dia da Terra ultrapassada. Quer dizer, a partir daí nós entramos no vermelho. E a cada ano que passa, se reduz 3 dias desse dia. Então vai chegar um momento em que nós estaremos tão somente no vermelho. Essa iniciativa é mundial, de reverter comportamentos mesmo. A gente não pode mais admitir que as pessoas larguem lixo, porque um lixo não é nada, mas em milhões de lixos. Mas tem algo mais importante que tudo isso, que é a liberdade das pessoas. Né? Então, toda vez que tu faz uma lei repressora, tu tolhe a liberdade das pessoas. Mas e a liberdade? Hoje e o direito à vida que fica comprometido. Por exemplo, a gente não pode priorizar a liberdade. Antigamente não. Hoje tu é obrigado a usar. E a vida não. Tu não usa, tu leva a multa, não sei o quê. Essa é uma discussão que... tem gente que, por exemplo, na justiça mesmo prova. Se eu não usar cinto de segurança, em que eu estou prejudicando a outra pessoa? Né? Claro, tem aquela... Prejudica o Estado por conta da lesão que pode causar, das deficiências que pode ocorrer. Sim, mas se eu sou um sujeito que tem o plano de saúde e tenho condições de pagar, não estou prejudicando o Estado. Mas sempre onera o Estado por conta da... Mas aí que tá. Eu acho que mais importante que qualquer coisa é a liberdade. O que, por exemplo, nos Estados Unidos tu preserva a democracia deles e tal, porque eles podem fazer guerras daqui, não sei o quê, mas a imprensa livre diz, né, as pessoas têm liberdade. Então, atingindo a liberdade, eu acho mais valioso que a liberdade é a vida, professor. Eu sou contra no Brasil, a gente corre um risco de fazer leis em cima de leis que invariavelmente não são cumpridas, besteiras como essa desse tipo aí, de botar 157, 392 ou 980 reais, uma besteira que na verdade chega uma outra pessoa e eu calculo, não, eu digo que é 152 e não é 980, mas 780, ou coisa parecida. Então, mas e aí se deixa, Fernando, só me entender, se deixa coisas importantes no Brasil, a impunidade, uma série de coisas que acham que aquilo é normal, entendeu? Se fica é mais ou menos assim como o sujeito pensar em economizar palito em banquete, sabe? Se fica nos detalhes aqui no Brasil. Mas acho que é cultural isso, sabe? Mas é que de besteira em besteira que São Paulo alaga. Mas de besteira em besteira é da garrafa PET, cada um larga, é da garrafa PET, é do saco de lixo que flui e vai para os esgotos e tranca todos os ralos e tranca todos os drenos e a cidade encharca, e a cidade se alaga. E aí? Quer dizer, isso é um problema que interfere em toda a vida de São Paulo. Posso até te argumentar de uma forma econômica. O que eu ia dizer. O senhor falou da questão da empregabilidade, inclusive. É claro. Na medida que todo mundo recolhe o seu próprio lixo, todo mundo varre a sua rua, né? Porque o lixo, por exemplo, hoje com containers, o que aconteceu? Antes nós tínhamos 3 pessoas, eu acho no mínimo, 4 pessoas num carro desses, né? Que... coleta o lixo em algumas zonas da cidade ainda assim, né? E aí botou esse container. O que aconteceu com o container? Só tem um motorista, ou às vezes algum do lado, quer dizer, 2 no mínimo ficaram desempregados. E a rua fica toda suja. Não, porque aí te obriga, o sujeito que mora lá no 10º andar do edifício tal tem que descer aquelas escadas e ter lá no outro quarteirão para jogar. Quem é que ganha com isso daí? Ganha a empresa. A empresa que ainda mantém um mau serviço. Que tem um lucro maior. Mau serviço. Não, é isso que eu estou dizendo. Por que se tu joga um papelzinho no chão, tanto mal que tu está fazendo, por que não se contrata uma pessoa para juntar esse papelzinho? Tu gera emprego também. É interessante ressaltar que esse assunto já andou pelos corredores da Câmara de Vereadores, através da vereadora Anita Costa Biber, que já andou pesquisando a respeito do assunto. E aí que mora o perigo. Tu imagina fazer uma lei para Santa Maria pior do que essa do Rio. Olha só do Rio, para te ver como é que esses governantes do Rio estão bem na foto. Olha o Sérgio Cabral, para te ver que o Sérgio Cabral vai até renunciar ao mandato dele, que estão falando. E o Paes, que é o prefeito, acho que vai por esse mesmo caminho fazendo esse tipo de lei. Por enquanto há uma pesquisa a respeito do tema, não é para que se pense assim a possibilidade... Não, tomara que a vereadora mude de opinião. É uma informação que nós temos. Pelo menos assim, não nesse sentido dessa multa, né? Bom, mas há então, portanto, uma reflexão a respeito desse tema em nível municipal, que é uma informação, acho que interessante para a gente trazer também para o munícipe, né, aqui de Santa Maria. Mas e o telespectador é que tem a última palavra, exato. Ele que pensará sobre isso, refletirá, e nós aqui assim encerramos o nosso contraponto, porque o nosso tempo acabou. A gente agradece mais uma vez a presença dos professores para esse dia de debate, para esse programa, e também agradece a audiência. Fiquem conosco, até o próximo programa.